De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet. Está começando o talk show Sala de Visitas, o programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença. Apresentação e produção, Alexandre Magno. Rádio de Bem com a Vida.com, o seu spa musical pela internet. Mais uma tarde de entrevistas ao vivo para você, aqui pela sua Rádio de Bem com a Vida.com, o seu spa musical pra alma. E hoje nós temos um entrevistado muito especial e muito querido, alguém que já fez parte de alguns programas aqui da rádio e que hoje está nos auxiliando aqui, fazendo um bate-papo direto dos Estados Unidos. Nós vamos falar agora com o Nelson Abreu. Nelson Abreu, que ele é engenheiro eletrônico, que é nascido em Lisboa, mas é descendente aí de indianos, né? Que nasceram aí na colônia de Goa, né? Uma colônia portuguesa que está lá na Índia. E o Nelson Abreu hoje reside nos Estados Unidos e ele é engenheiro eletrônico e trabalha no Instituto de Desenvolvimento da Tecnologia e Consciência. Ele está aqui direto para fazer um bate-papo sobre desenvolvimento da consciência e com a tecnologia, como é que ela pode nos ajudar a fazer todo esse processo. E se você está aí plugado, nos escutando pela internet, você pode mandar as suas perguntas direto aqui para o estúdio, que eu vou passar direto aqui para o Nelson e ele vai poder responder ao vivo e online para você que está plugado aí na internet. Olá, Nelson, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde, Nelson. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Nelson. Muita gratidão por você estar aí, podendo conversar aqui conosco, né? E transmitir aí seus conhecimentos e fazer um bate-papo com os nossos ouvintes que estão aqui na internet, Nelson. Eu que agradeço a oportunidade. O Nelson, que é engenheiro eletrônico, e vai trazer algumas informações de ponta do que está sendo feito hoje, do que está sendo trabalhado e em nível de desenvolvimento da consciência junto com a tecnologia. A princípio pode parecer uma contradição de termos, né? Tecnologia e consciência, porque uma coisa é muito material e a outra é bem abstrata e imaterial, né? E eu acho que tem gente que pensa que a tecnologia não é espiritual, certo? Que é algo contrário quase à espiritualidade. Mas, no entanto, todos utilizamos tecnologia. A roupa é tecnologia, a medicina tem vários tipos de medicina e vários tipos de tecnologia. E claro, estamos agora utilizando a tecnologia, certo? Perfeito. Internet, Skype, etc. Rádio online. Exato. O celular, computador, etc. Então, só uma curiosidade, Nelson, você está falando pelo seu celular nesse momento? Que está conectado com o Skype? Sim. Ok. Exatamente. E então, eu acho que todos beneficiamos da tecnologia e podemos entender a tecnologia e, aliás, tudo que sai do mundo físico, né, tudo que é material, como um tipo de extensão da consciência. Perfeito. Entende? Imaginamos o mundo físico como um teatro da consciência, né, mas também um tipo de tecnologia da consciência, porque utilizamos a energia, utilizamos a matéria para expressar os nossos pensamentos, para atuar em todas as formas. Então, até certo ponto, tudo é uma tecnologia da consciência, certo? Sim, claro. São ferramentas da consciência. Claro. Mas, assim, mais específico, quando falamos de dispositivos, aparelhos, eu penso primeiro nos pioneiros, entre eles o Robert Jahn e Brenda Dunn da Universidade de Princeton.
onde eles fizeram um laboratório nos anos 70, que era chamado PEAR Laboratory, Princeton Engineering Anomalies Research Lab, ou seja, um laboratório para estudar casos anómalos de comportamentos esquisitos das máquinas. Das máquinas, Quando expostas ao efeito da consciência do ser humano, né, da mente. Em específico, fizeram máquinas que eram aleatórias, tinham um comportamento aleatório. Mas quando as máquinas estavam expostas à emoção, à intenção humana, em vez de ser aleatório, o comportamento ficava mais previsível, mais ordenado. Por exemplo, tinha uma máquina que soltava zeros e uns, né? Assim, ao calhas, como dizemos em Portugal, né? Aleatoriamente. E quando a consciência pedia à máquina para sair mais uns ou mais zeros, a máquina gerava mais uns e mais zeros de uma forma incomum, uma forma que não deveria ser. De uma forma estatisticamente improvável. Então demonstraram de uma forma numérica, quantitativa, que a consciência é capaz de afetar dispositivos físicos ou a própria realidade física de uma forma estatisticamente mensurável, significante. Não é levitar cadeiras, né, e mesas. Sim. Mas é fazer um efeito sutil. Mas quando falamos de, por exemplo, kilobits e megabits, um efeito pequeno pode gerar, depois de um tempo, um efeito macro, não? Um efeito significante. Sim. É algo parecido com, por exemplo, o efeito da nossa intenção nos eventos do mundo físico, que às vezes pensamos que a nossa intenção teve algo a ver com um tipo de sincronicidade ou algo assim, certo? Mas olha que então, interessante. é algo parecido, mas que deu para medir. Sabe, então, Nelson, que assim, ó, a minha formação básica foi técnico-eletrônica, né? E eu trabalhei um tempo fazendo manutenção de equipamento dessas máquinas fotocopiadoras. E eu atendia uma universidade aqui no Brasil, onde tinham setores que as máquinas tinham muitos problemas, eram recorrentes os problemas. Só que eu comecei a observar com o tempo que o maior problema não era a máquina, mas sim o operador, que era uma pessoa às vezes ranzinza, reclamona, negativa. E eu comecei a perceber na época que tinha uma ligação muito direta com os problemas que davam na máquina com o estado de espírito da pessoa que operava, né? E é o que você está trazendo agora, Nelson. Que interessante isso. Exato, umas evidências laboratoriais para corroborar algo que a gente já conhece, né, do dia a dia. Agora, a próxima etapa é que esse pessoal fez os seus estudos durante 30 anos, já está comprovado, quem quer aceitar já aceitou, quem não quer aceitar nunca vai aceitar. Mas já estão aí os dados disponíveis para o público, para a comunidade científica. Mas eles próprios falaram que a próxima etapa é o que é que a gente vai fazer com isso? Qual é a aplicação? Qual é a utilidade? Né? Além do conhecimento puro, é possível fazer algum tipo de tecnologia por cima disso? E como é que isso pode ser útil, mas também como pode ajudar a descobrir a consciência, certo? Então, no caso dessa tecnologia específica, tem jovens que estão criando companhias novas, tem o John Valentino, tem o Adam Curry, que foram estudantes desse laboratório, que agora estão criando companhias diversas. Tem um que é um aplicativo que se chama Entangled, e a ideia vai ser que cada Android phone, cada iOS phone, né, cada phone da Apple, qualquer smartphone, pode ter esse aplicativo e se vai tornar um tipo de gerador de números aleatórios que, quando existe um tipo de efeito global, de coerência, de muitas pessoas sentindo a mesma coisa ou
sentindo a mesma coisa, que os dados vão mostrar que há algum tipo de anomalia. E vai ser um tipo de sensor da consciência global, por exemplo. Então, esse é um projeto fascinante que existe nesta área, certo? Da consciência e da tecnologia. Agora, no meu caso, trabalhando com empresas como o IACT, o Institute of Applied Consciousness Technologies, e um estúdio de design, que é o Numascape, estamos trabalhando em novas tecnologias que a abordagem é um pouco diferente. Como a tecnologia pode facilitar atingir certos estados alterados da consciência que promovem o bem-estar, a autodescoberta, a criatividade, a paz interna, né? A serenidade, e também é que pode facilitar o melhor convívio entre as pessoas, relações mais autênticas, etc. Certo? Então essa é a ideia do bem-estar. Bem-estar em casa, no dia a dia, né? Mas também bem-estar no trabalho. Aqui eu trabalho com o nosso colega Paulo Vieira de Castro, que é um dos líderes, né, da área da espiritualidade no trabalho, trabalhando nesta área. Agora, como é que uma máquina, um dispositivo, um aparelho pode ajudar nessa área? Então, desenvolvemos uma tecnologia que tem por base o que se chama vibroacústica, que é usar vibrações mecânicas, sonoras, mas com frequências bastante baixas, né? Base, são aquelas frequências que dá para sentir no corpo, e utilizamos essas vibrações para criar sensações no corpo, de forma que a pessoa vai direcionando a sua atenção baseada nas vibrações que movem pelo seu corpo. Então, utilizando a vibração, é possível guiar a atenção do outro, né, da pessoa. E é possível guiar a atenção do indivíduo para fazer exercícios de meditação, de mindfulness, né? Que muitas vezes é preciso meses de treino, certo? E esse tipo de tecnologia quase que faz a pessoa fazer a técnica sem perceber que está fazendo a técnica, entendeu? Então, por exemplo, temos uma técnica que vem dos estudos de pesquisadores como a Nancy Tribolato da IAC, do do International Academy of Consciousness, IAC, Wagner Alegretti e outros, que ao longo dos tempos eles têm desenvolvido técnicas energéticas, né? Técnicas de mindfulness energético. Então, uma delas chama-se a Olver, que é uma oscilação da energia da cabeça até os pés, dos pés à cabeça. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em mover a energia sem ter uma noção do que é, né? Porque é uma coisa muito sutil. Então, nesta câmara, nesse pod, ou nesta plataforma, a pessoa se acomoda, está deitada, e depois a vibração vai da cabeça até os pés, dos pés até a cabeça, e isso faz que a pessoa mova a sua atenção, e ao mover a sua atenção, move a energia, e vai aprendendo a fazer a técnica por si própria. Mas primeiro tem um tipo de guia eletrônico, né? Que ajuda a pessoa a entender como funciona a técnica, como fazer, sem ter que imaginar, sem ter que acreditar em algo, é simplesmente usando a atenção, a vontade, né? Mas com o apoio dessa tecnologia, certo? Outra abordagem que a gente está usando eu ensino projeções da consciência, sonhos translúcidos, como atingir esses estados, mas normalmente são grupos pequenos, né? Atenção pessoal, etc. Mas o ideal seria poder colocar essas instruções, colocar as técnicas e métodos que eu desenvolvi e que eu aprendi ao longo dos tempos em um tipo de aplicativo
que a pessoa pode se deitar nesse pod, que já está optimizado para essa experiência. Nessa cama depois, vibracional, nessa cama vibracional. E depois, ao mesmo tempo, também ter acesso a instruções específicas para atingir estados energéticos, estados como experiência fora do corpo, sonhos translúcidos, o estado hipnagógico entre o dormir e o acordar, estados que promovem a redução de dor. Isso é importante. Claro. Redução, né? Porque a pessoa se sente menos ligada ao corpo e de repente sente menos dor. Também ao mesmo tempo promove relaxamento, né? E a pessoa está menos ansiosa, tem menos inflamação no corpo, logo tem menos dor. Também tem esse lado. Então, menos dor, menos ansiedade, menos estresse, certo? Mas mais saúde, mais bem-estar mental, mas também mais inovação, porque quando você entra num estado alterado, você tem ideias novas. Você tem um modo diferente de ver as coisas, tem aquele pensamento lateral. E hoje em dia, na economia moderna, né, do século XXI, o que conta mais é isso mesmo, é a criatividade, é a capacidade de ter soluções criativas, inovação. E isso aqui é uma maneira também de mostrar ao mundo que a utilidade de estudar a consciência, claro que é espiritual, mas tem muita gente que não está preparada para entrar nisso, né? Claro. Mas, no entanto, quem é que não quer sentir melhor? Quem é que não quer reduzir dor, ansiedade, estresse? Quem não quer mais criatividade, né? Quem é que não quer ter mais autodescoberta para poder lidar consigo e com os demais, né, com os outros, de uma forma mais serena, mais harmônica? E, aliás, é isso mesmo que ajuda no final. A pessoa se identificar mais como consciência vai ajudar a pessoa a lidar melhor com os outros, a ter uma outra perspectiva, né, mais ecológica, mais cósmica. Então é por aí a ideia. Tecnologia pode amparar a pessoa a ter mais experiências, mas as experiências podem trazer insights que podem trazer novas tecnologias. Claro. Faz sentido? Faz todo sentido isso, né, Nelson? Aliás, nós estamos aqui conversando com o Nelson Abreu, que está falando direto dos Estados Unidos, de Los Angeles. Ele está falando, o Nelson, que é engenheiro eletrônico, está falando das pesquisas que estão sendo feitas hoje e desenvolvidas usando a tecnologia para uma melhora da nossa qualidade de vida, o bem-estar, da saúde, mas trabalhando com a consciência humana. Se você quiser mandar suas perguntas, é muito simples, basta você enviar aqui para o nosso estúdio através do nosso WhatsApp, que o DDD é o 41 99 667 6997, o DDD 41 99 667 6997. E temos já perguntas aqui, Nelson. Perfeito. Vamos lá, temos aqui Nuno Carneiro, que está perguntando, ele está falando direto de Portugal, olha só, né? Qual será, no entendimento do engenheiro Nelson, o efeito da consciência sobre as plantas? A intenção da bioenergia. Essa pergunta, porque justamente eu apresentei um trabalho agora numa conferência em Las Vegas, tem uma conferência todos os anos, chama-se Society for Scientific Exploration, SSE, uma organização tipo uma associação académica, né, para pessoas que estudam temas no limiar da ciência. E a minha apresentação foi sobre o uso da flor como um tipo de sensor. Ou seja, pensamos na tecnologia muitas vezes como um aparelho de silicone ou algo assim, né? Sim. Só que o dispositivo mais indicado para detectar energia é a própria biologia. A biologia é uma máquina bioenergética da mais avançada que tem, certo? Então, o corpo humano, o cérebro. Então, nós temos um colega que está fazendo um estudo
com ressonância magnética, né, que é aquele tipo de scan cerebral. O nome é Wagner Alegretti, né, e com Nancy Trivelato. E eles têm trabalhado com colegas nos Estados Unidos, no Brasil, neurocientistas técnicos da ressonância magnética, e eles mostraram que é possível energizar, por exemplo, um ovo dentro dessa máquina, e a máquina consegue detectar efeitos da bioenergia. Uma coisa extraordinária, histórica, porque nunca foi, até hoje, possível detectar energia dessa forma, assim, tão drástica, visual e repetitiva. Certo? De um ovo, Por exemplo, de um ovo. Começou primeiro com o cérebro do próprio Wagner, lá dentro, fazendo umas técnicas energéticas. Eles repararam que não só o cérebro inteiro estava ativo, né, com as ondas gama, etc., similar aos estudos de monges budistas. Isso quando eu estava fazendo o tal estado vibracional, entrando no estado vibracional, em que todo o seu corpo energético está vibrando, certo? Ao mesmo tempo, repararam que o espaço ao redor do cérebro também mostrava efeitos cerebrais, o que não faz sentido nenhum. Mas na realidade o que está ocorrendo é o espaço ao redor do cérebro está sendo afetado pela energia, pela intenção humana. E foi possível detectar de uma forma objetiva com essa máquina. Só que depois, para isolar o efeito, ele saiu da máquina e colocou diversas coisas lá dentro. Por exemplo, uma garrafa com aquele líquido que a pessoa toma para fazer o exame. O contraste. Então, o contraste, exato, o Phantom Liquid. E ele enviou energia e dava para ver um tipo de atividade dentro da garrafa quando lançava energia, e quando parava o efeito. Depois, pensando que objetos orgânicos, né, são mais indicados em bioenergia, pensaram em colocar coisas como, por exemplo, um ovo. E depois você vê o ovo e até as próprias veias cheias de energia, de luz, né, com os efeitos anômalos. E é feito de tal maneira que é repetível, a pessoa envia energia, vem o efeito, para de mandar energia, o efeito sai, uma coisa assim inacreditável. Ou seja, essa experiência, Nelson, então está demonstrando que o nosso pensamento afeta o meio, né? A qualidade. Exato, através desse princípio que a gente está chamando de bioenergia, que a gente não sabe 100% o que é, mas é algo que todos com facilidade podem sentir, né? O chi, né? Que é o princípio vital que está dentro do corpo, que a gente consegue exteriorizar através da atenção, da intenção, da vontade. Exatamente. Agora, como qualificar se é uma energia, se é informação, se é um campo, se é uma matéria, substância, isso é um pouco mais complicado, mas que existe, né? Porque a gente temos agora evidências físicas, mas também já temos uma história milenar, né, de práticas da Índia, da China, da África, de todos os continentes, né? Vários nomes, Axé, Prana, Chi, certo? Orgone, Ki, exato. Então já sabíamos isso há muito tempo, mas ter uma evidência física é o que é novo, certo? Mas uma máquina dessas é muito cara. E eu, pessoalmente, não tenho uma máquina dessas. Imagina, né? Claro. Só nos melhores hospitais, né, que tem uma dessas. E para alugar uma máquina, assim, é milhares de dólares por hora. E tem que ter um técnico especialista, tem que ter um neurocientista com anos de treino, né, para interpretar essas imagens. É muito complicado. Então, é bom ter esse estudo. É muito bom para o contexto acadêmico, certo? Mas não é prático para a pessoa individual para ter algum tipo de experiência. Então, eu pensei nesta experiência que o próprio Wagner me tinha sugerido já faz muitos anos, faz uns 12 anos por aí, que ele sugeriu fazer essa experiência que o ouvinte pode fazer em casa. Pode botar 3 jarras com um pouco de água,
3 flores cada uma. Eu sugiro, por exemplo, o cravo branco, porque é uma flor fácil de encontrar. E ao ser branca, é fácil de ver o efeito da flor murchando, certo? Vai de branco para castanho ou quase negro, certo? Então, primeiro você tem 3 cravos em cada jarra, por exemplo, 3 jarros, 3 garrafas, com um pouquinho de água, mas tem mesma quantidade de água, mesma qualidade de água, mesma luz ou iluminação, certo? Mesma temperatura, etc. A única diferença é que você vai escolher uma para todos os dias lançar essa jarra de água, essas flores, a melhor energia que você consegue, a melhor intenção para promover o bem-estar, a qualidade, né, a vitalidade dessas 3 flores. As outras flores você deixa em paz, né? Deixa fazer o processo natural. Tem gente que vai querer botar energia negativa, mas eu não recomendo. Imagina, né? Não é preciso. Não pense no seu chefe, nem do síndico do seu prédio, ninguém, Exato. Não precisa. Mas depois de, por exemplo, um par de semanas, você vai ver as flores que você deixou em paz, claro que vão secando, murchando, como normal. Mas as flores que você energizou, claro que vão murchar um pouco, mas muito menos. Então eu fiz essa experiência em 2004 na faculdade e eu deixei em paz, eu tirei umas fotos e tal. Mas mais recentemente pensei, dá hoje em dia para tirar foto com qualquer dispositivo e dá para fazer uma análise do conteúdo das cores, né, da flor. Então, claro que a flor que está menos murcha tem mais tom branco e menos tom escuro, e aquelas que estão mais murchadas, mais murchas, vão ter mais tom escuro. E é uma forma de fazer uma análise quantitativa, e eu apresentei esse trabalho como um tipo de mensuração da intensidade da exteriorização do indivíduo. É possível, com um setup muito fácil, a pessoa medir a intensidade, né, da sua exteriorização energética com algo muito, muito barato, muito fácil de fazer. Então, a própria planta, né, a própria flor pode ser um tipo de tecnologia da consciência. Mas você sabe, Nelson, que aqui no Brasil, né, pelo menos se tem muito essa cultura de que quando a gente recebe uma visita no ambiente ou de trabalho, ou na casa onde você mora e as plantas murcham, a gente logo diz, olha, essa pessoa estava muito carregada. Então se tinha esse conhecimento popular, mas agora está vendo que através da ciência, né, do que está se estudando, já tem um fundamento, né, que pelo menos a energia do ser humano influencia nas plantas. Agora uma pergunta que eu faço para você é: o que faz a mudar rapidamente a coloração ou murchar? É a qualidade da energia? É a intensidade da energia? O que faz isso, Nelson? Então, ainda não sabemos exatamente, é a melhor resposta, mas a princípio, se a flor não for muito sensível, o que é preciso mesmo é só a força, né, a vitalidade da energia. Só que dá para ver que qualidade também tem a ver, porque teve outros experimentos, por exemplo, a própria IKEA, né, que faz os mobiliários, né, aquela empresa da Suécia. Eles fizeram uma campanha para educar as crianças acerca do bullying. Então, o que eles fizeram, eles colocaram uma planta com umas gravações que eram muito positivas. Que planta bonita, você vai viver muito tempo, você vai ficar verde, etc. E outra planta, igualzinha, perto, que estava não escutando, mas digamos que estava sendo direcionada, gravações feias, assim, você nem é uma planta, você é feia, você vai murchar, você vai morrer. E essa planta murchou, ficou
feia. E a outra, que recebeu mensagens positivas, estava verdinha, né? Estava boa. E claro que uma experiência só assim não é em si uma experiência científica, né? Mas foi uma campanha mais de educar as crianças, né? Sobre o bullying, que a intenção que ela pode ferir mesmo, né? Um ser vivo. E foi interessante, mas deu para ver que ambas receberam a mesma intensidade, mas a qualidade fez uma murchar e a outra não. Então eu penso que é uma combinação dos dois. E claro que a gente está falando da energia, mas esse é só um modelo para entender o Qi. Outra versão, quem sabe mais completa, é que se trata de informação, certo? Que você envia informação. Agora, se essa informação é coerente, é positiva, tem uma certa harmonia, o efeito é positivo. Se a informação for negativa, for entrópica, pode causar doença, pode causar algum tipo de avaria mesmo. Então, por exemplo, você vê que tem gente que está perto de um dispositivo e aquilo começa a sair fumo. Né? Que, por exemplo, o relógio para, a luz ou o rádio fica com interferência. Então a energia pode ter vários tipos de efeitos, até nas máquinas. E não significa que seja uma qualidade ruim de energia também, né, Nelson? Pode ser mais uma intensidade que está fora do controle. Eu tive um caso de uma pessoa que eu entrevistava aqui pela rádio. E ele é uma pessoa assim já com um grande desenvolvimento, inclusive é uma pessoa que praticamente ele trabalha com física quântica e ele não come mais, ele já tá vivendo de luz assim, né? E eu entrevistava ele por Skype e era complicado, porque caía, desconectava, gerava ruído, né? E a gente chegou à conclusão que tinha um pouco a ver com essa intensidade da energia dele, né? Porque é uma pessoa que estava assim muito congruente, mas aquilo atrapalhava muitas vezes o processo, né? Então, quando era por Skype, sempre dava um problema. Muito interessante. Interessante. Então, agora a ideia é desenvolver tecnologias que ajudam as pessoas a entender a utilidade dos estudos da consciência no dia a dia, para tentar criar um tipo de ponte entre as pessoas que normalmente não estão interessadas nesses temas, para verem que vale a pena, que ajuda em maneiras, em jeitos que são relevantes para eles e que pouco a pouco podem aprofundar e chegar aos níveis mais espirituais, né, as causas mais espirituais da consciência. Mas temos que começar por algum lado, porque senão vamos ser de serviço só a um grupo muito elite, né, muito minúsculo da população, que são as pessoas que já entendem que é importante desenvolver a consciência, as capacidades energéticas, psíquicas, etc. É muito bom que existe gente assim, só que são muito poucos. E os problemas no mundo são muito graves e temos às vezes a sensação que é importante apoiar as pessoas que já estão prontas, mas que é preciso criar pontes para populações maiores, né? E isso também pode ajudar a ciência e as práticas da consciência a se tornarem mais reconhecidas. Por exemplo, o yoga que se pratica hoje não é o yoga, né, dos antigos, mas pelo menos criou assim uma maior consciência acerca dessas práticas. Sim. E são reconhecidas como práticas úteis. Claro que nem todos praticam yoga para iluminação, né? É mais para ginástica. Mas muitas pessoas que começam com a ginástica mais tarde têm experiências. Então vale a pena fazer esse tipo de ponte, certo? Penso eu. Nelson, você estava falando, por exemplo, sobre a cama vibroacústica, que ela ajuda a pessoa a fazer uma expansão da consciência e um desdobramento da consciência, né?
Exatamente. Isso é possível para todas as pessoas ou a pessoa precisa ter já algum certo dom ou alguma qualidade especial para que isso ocorra, Nelson? Então, todos têm a capacidade de fazer, porque faz parte da nossa natureza. Claro que, como qualquer outra capacidade, tem gente que tem predisposição e é muito mais fácil para essas pessoas terem experiências, até tem de forma espontânea, né? Só que até hoje eu nunca vi uma pessoa que se aplicou, seguiu as direções corretas e não conseguiu. Claro que uns demoram mais que outros, isso é normal, certo? Mas o que me deu muita surpresa é que com essa tecnologia foi, em alguns casos, muito mais fácil a pessoa atingir as primeiras experiências. E claro que, assim, até ao nível de intuição, eu entendo que essas tecnologias não são para substituir, por exemplo, o esforço pessoal, a prática pessoal, nunca vai substituir tudo isso. Mas é uma ajuda para, por exemplo, se era preciso no início 6 meses de prática, a pessoa consegue em 3 meses, 2 meses, 6 semanas, sei lá, mas menos tempo, certo? Se a pessoa tinha dificuldade em entender, mas como é que é possível mover energia sem imaginar energia? E depois, ao sentir a vibração movendo pelo corpo e só movendo a atenção e já vai movendo a energia, e a pessoa entendeu, já valeu a pena. E daí a pessoa não vai andar com uma cama vibroacústica nas costas, né? Claro. Por aí. A pessoa vai ter que aprender a aplicar as técnicas por si própria. Nem todo mundo vai precisar de ter uma desses pods ou bacanas na sua casa, né? Mas quem sabe vai ter um no hospital, porque o que eu penso é o paciente da oncologia. Eu falei com uma diretora de um hospital aqui na Califórnia e ela me falou que ela queria essa tecnologia no seu hospital porque ela vê pacientes que estão lidando com dor, com ansiedade, com estresse, e as enfermeiras que cuidam desses pacientes, os parentes, né, desses pacientes também. Todas essas pessoas estão sofrendo. Claro. E esse tipo de prática ajuda bastante. Só que às vezes é complicado explicar para as pessoas uma técnica, etc. Mas se com um pouco de instrução e acesso a essa tecnologia a pessoa já tem uma boa experiência, quem sabe abre aí o entusiasmo para a pessoa seguir em frente e aprender mais e ter um tipo de alívio, né? Então essa é uma área que a gente quer apoiar, que é, né, a área médica, para as pessoas sentirem um alívio da dor, da ansiedade, do estresse nesse ambiente. Perfeito. Outro ambiente é o trabalho, como já referimos, e também o lazer, né? As pessoas vão num spa, querem relaxar, né? Querem se desconectar e querem ter experiências novas. Muito bem, Nelson. Poder trabalhar em pacientes, não só câncer, mas várias outras doenças, como a redução da ansiedade, ela ajudaria muito no processo de cura, né? Ajudaria a acelerar. Você sabe, né, que tem uma grande crise nos Estados Unidos e possivelmente em outros países, mas aqui está muito sério, que é a crise dos opioides, né? Das pessoas ficarem toxicodependentes das medicações que ajudam com as dores, né? Analgésicos. Você com certeza ouviu falar que tem milhões de pessoas destruindo a sua vida, especialmente nas regiões mais pobres, mais afetadas pelas mudanças econômicas. E tem gente que pensa que, por exemplo, as mudanças políticas que a gente tem vindo tem a ver com isso.
pessoa que está mesmo sofrendo e se sente abandonado. E o que ocorreu é que a indústria médica, farmacêutica, começou a dar demasiadas prescrições, né, desse tipo de analgésico super forte, e a pessoa ficou dependente e não consegue sair disso, e começa a não poder trabalhar, destruir relações, destruir o fígado, destruir a saúde e morrer mesmo. E tudo isso, claro que tem alguns casos, são muito crônicos, muito difíceis, que meditação ajuda, mas não vai ser suficiente. Mas tem muitos casos que já estão começando a entender que sim, é possível reduzir inflamação, dor, através desse tipo de práticas, que pelo menos podem diminuir a necessidade, a dose, e diminuir o número de casos, né, dessa crise opioide. Perfeito. Nelson, temos pergunta de ouvinte. Bernadette aqui de Curitiba está perguntando assim, ó: podemos afirmar que muitas doenças podem estar relacionadas também a vidas passadas, a partir das pesquisas do engenheiro Nelson? Então, não a partir das minhas pesquisas pessoais, mas experiências que sim, eu tive algumas experiências extracorpóreas e coisas assim que sugerem essa ideia precisamente, que é possível verificar que a nossa energia, a condição da nossa energia tem a ver com os nossos pensamentos, emoções atuais, né, ações. Mas tem coisas que já vêm tipo bagagem, né, que vem não só dos pais, da herança genética, mas um tipo de autoherança, né, paragenética. Essa é a ideia, precisamente. Agora, tem alguns casos na literatura que mostram, por exemplo, crianças que têm certas marcas, né, de nascimento, ou até certos problemas biológicos que têm a ver com memórias de vidas passadas. Tem um estudo do Ian Stevenson e do Jim Tucker, da Faculdade University of Virginia, né, que eles colecionaram 2.000 casos com dados verídicos, ou seja, dados que foi possível confirmar. Em alguns casos, há um tipo de evidência biológica, ou seja, por exemplo, a pessoa levou um tiro na vida anterior e hoje em dia tem uma marca de nascimento igualzinha às feridas da vida anterior. Tem pessoas que fizeram algo negativo e depois parece que trouxeram algum tipo de quase karma, né, para a sua vida atual, e se manifestou um tipo de problema biológico. E agora tem os casos, relatos, né, de retrocognições, em que a pessoa consegue lembrar alguns eventos que parecem estar correlacionados com o problema físico. E ao resolver esse problema, ao encarar o problema e fazer umas mudanças internas, que a pessoa consegue até reverter alguns desses problemas, né? Ou pelo menos a seriedade do problema. Então é uma possibilidade interessante, é difícil comprovar, mas temos casos, né, assim, individuais, e é uma possibilidade que para mim é bastante credível. E é possível que, com experiências fora do corpo, tratamentos energéticos, também o trabalho clínico, né, com especialistas profissionais da psiquiatria, da psicologia, mas que estão também treinados com esses fenômenos, que juntos, né, médicos, psicólogos, terapeutas, se eles tiverem todas essas ferramentas, podem fazer um impacto positivo. Agora, também seria radical dizer que todos os casos são, né? Mas pelo menos alguns parece que sim. Claro, né? Teria que investigar a fundo, né, Nelson? Exatamente, exatamente. E não é uma coisa que os outros podem curar, né? Seria um trabalho em conjunto, em que o paciente faz parte da cura, né? Faz parte do processo. Tem que decidir que quer mudar.
que é encarar e mudar algo em si, o que é o mais difícil da vida, mas o que é mais necessário para o crescimento espiritual, né? Sem mudar não há crescimento. Perfeito. Mas é fácil falar, é difícil fazer. Claro. Muito bem, Nelson. Eu gostaria que você então pudesse falar para os nossos ouvintes aqui, quem gostaria de saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho ou sobre as pesquisas que você está fazendo, como que elas podem achar seu site ou informações adicionais suas aí na internet, Nelson? Com certeza. Então, para conhecer mais sobre o IACT e o nosso trabalho com as tecnologias da consciência e também sessões de mentoria individual com Wagner e Nancy e nossos projetos futuros, podem visitar o site conscioustech.com, CONSCIOUS Tech, que é TECH.com, e podem entrar na nossa base de dados, enviar e-mail. E quem quer conhecer mais conhecer mais sobre o trabalho da organização sem fins lucrativos IAC, International Academy of Consciousness, quem quiser colaborar, ser voluntário ou estudante, né, tirar cursos sobre energia, projeção da consciência, podem procurar IAC World, 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 .org, ORG. E se tiverem mais perguntas através acerca das pesquisas da Princeton ou qualquer outro tema, estarei à sua disposição. Perfeito, Nelson. E se as pessoas quiserem escrever direto para você, você tem e-mail, como que faz? Sim, podem escrever para nelson@conscioustech.com. Ok. Nelson, muita gratidão por você trazer essas informações aqui para os nossos ouvintes e poder compartilhar com as pessoas que talvez não tivessem ideia, né, do que está sendo feito aí, e entender que a tecnologia está a serviço também, né, do nosso desenvolvimento de consciência espiritual. Que as duas coisas andam juntas, né, Nelson? Que elas não precisam estar separadas ainda. É isso. Uhum. Então tá, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu tenho certeza. Obrigado aos ouvintes e o Alexandre. Uhum. Essa entrevista depois, Nelson, vai ficar disponível aí no YouTube e aí você pode compartilhar com os seus ouvintes. Gratidão, Nelson, e até um próximo momento aí, tá? Um grande abraço. Abraço, tchau. Então tá, ouvintes, gratidão pela sua audiência no nosso programa Talk Show das segundas-feiras à tarde, o nosso Sala de Visitas, né? E muito obrigado por você estar aí, plugado, escutando o nosso programa, participando, mandando as suas perguntas, né? E até mesmo compartilhando os nossos links aí. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a rádio, contate aí pelo nosso Facebook, o Rádio de Bem com a Vida, ou então assine o nosso canal no YouTube, que é o Rádio de Bem com a Vida também. Se você quiser mandar mensagens, pode ser via pro nosso WhatsApp, o DDD 41 99 667 6997. Você mandando para cá o seu WhatsApp, peça para receber o link desta entrevista e nós mandaremos assim que ela estiver ok. Gratidão e até o nosso próximo programa ao vivo. Um grande abraço. Você acabou de ouvir o Talk Show Sala de Visitas, o programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença com a interatividade dos ouvintes. Para escutar as entrevistas anteriores, acesse e assine o canal do YouTube da Rádio de Bem com a Vida. E para receber em primeira mão a entrevista de hoje, solicite o link da gravação via o WhatsApp da rádio. Talk Show Sala de Visitas. O entrevistado com você, onde você estiver. De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet.